Então, estou aqui, amiga. Tu me chamou. Olá, Clauciane Ciarline, mais conhecida nas redes sociais, no mundo terapêutico e reikiano, meditação e tudo, como Clauciarline, né? É, Clau, bom dia, boa tarde aí em Manaus. Você fala de Manaus, eu falo do Piauí. Que coisa boa, né? Isso que a internet nos proporciona, apesar de nós sermos da mesma terra, Parnaíba, piauiense, mas estamos por um momento separadas aqui, né? E tudo justamente. bem, Clau, com você? Tudo bem, amiga. Primeiro, eu quero te dizer que eu estou muito feliz de estar tendo essa conversa com você, com as pessoas que estão assistindo. Para mim, é uma oportunidade muito grande da gente poder, de alguma forma, aprender junto, contribuir, porque a gente está sempre aprendendo, né? E quando a gente tem a oportunidade de bater um papo assim online, um papo sobre nossas experiências, eu acho assim muito gratificante. Então, É muito obrigada, tá? nada, eu que agradeço, o universo agradece, porque é aquele mantra que você fala nos seus vídeos, eu sempre vejo que você diz, se você ajudar uma pessoa hoje aqui, nós duas conversando, a gente já está prestando um serviço para a humanidade, para a sociedade, para o cosmo de uma forma geral, né, Cláudia? É, Esse sim, nosso intuito. A gente poderia estar deitada, poderia estar na ociosidade das redes sociais, postando futilidade, mas não, a gente se prepara, a gente estuda, a gente investe nosso tempo, nosso financeiro para estar aqui. A gente, em primeiro lugar, nos ajudando e, de é, alguma forma, tocar alguém aí nessas redes sociais, na internet da vida, né, Cláudia? é. A tua imagem está parada, agora voltou ao normal. Tava... É. Mas a internet tem essas coisas mesmo, né? Ainda mais assim, né? É. A gente entende. Acontece com os maiores canais. Sim. Vou ver se eu clareio. Clareou mais a minha imagem aí, a minha... Mario, tá ótimo. Pronto. Então vamos lá. O que nós vamos conversar hoje? Clau, eu queria que você fizesse uma breve apresentação da Clau Ciarline, da Clauciane Ciarline, do CPF. Quem é a Clau, pessoa, matéria, e a Clau, para o mundo. Qual é o intuito dela? Certo. É, Ana, assim, eu hoje eu posso te dizer que minha entrada no mundo das terapias, na verdade, eu nunca tive essa intenção, né? Eu nunca tive intenção nenhuma de trabalhar com terapias, nunca foi o meu objetivo na vida. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada à espiritualidade desde criança. A espiritualidade em mim é uma coisa forte, né? É uma coisa indiscutível, mas ela tinha uma conotação de autoconhecimento mesmo, sabe? De querer me entender, de querer ajudar as outras pessoas. Não foi assim uma intenção me tornar terapeuta de forma alguma, né? Eu nasci numa família espírita mas assim um espiritismo diferente, né? Porque o centro espírita que a gente frequentava não era um centro totalmente, como é que eu posso dizer, tradicional, né? Ele era um centro com a mentalidade mais livre. E meu pai, ele influenciou bastante, porque meu pai era da Ordem Rosa Cruz também, era um grande estudioso de várias filosofias espiritualistas. Ele era ufólogo, ele gostava de Krishnamurti, né? Então, assim, eu me criei num meio bastante, muito rico Especialista. de espiritualidade, mas com uma mente aberta. Eu tive conhecimento do Divaldo quando criança, quando ele ia em Parnaíba, né? Eu era muito criança e naquela época o Divaldo Pereira Franco, aliás, as reuniões, as palestras espíritas, elas não tinham essa conotação que tem hoje em grandes auditórios, pago, aquela coisa toda muito organizada, né? Parece um evento. Naquela época era tudo muito simples. Então, nossa cidade, Parnaíba, né, no Piauí, era uma cidade pequena, e quando ele e o Raul Teixeira vinham para fazer uma palestra, eles davam a palestra no SESC,
Eu me lembro que a gente não cabia, porque não tinha muita cadeira, muita gente estava no chão, era tudo gratuito, não tinha, quem fosse estava lá na hora, né? Não tinha essa coisa de crachá, todas essas coisas que a gente vê aí hoje, né? E era tudo muito simples, e o Divaldo lanchou na minha casa muitas vezes, algumas vezes, né, com meu pai, e eles visitavam o Cajueiro de Humberto de Campos, que fica em Parnaíba, ele gostava muito, né? Também a mesma coisa com o Raul Teixeira, mas eu tive mais ligação com o Divaldo, né? Então, assim, na minha casa também houve muitas passagens de ufólogos, que hoje são até famosos, de psicobiofísicos. Meu pai tinha contato com todo esse pessoal, né? E além de uma biblioteca muito grande de livros espiritualistas de todo tipo, então eu me criei lendo, além das obras espíritas, Pietro Baldi, eu lia Humberto Holden, que é um filósofo, né? Ramatiz e tantos outros, assim, e as obras básicas do espiritismo, que muitas pessoas não têm nem acesso. Eu não estou falando a livro dos espíritos, livro dos médios, não. Estou falando daquelas obras antigas, né? Gabriel Delany, era Leon Denis, Alexandre Arzakov, que tem gente que nem conhece, Camilo Flammarion, a revista Reformador, que meu pai recebia, que vinha dobradinha, bem dobradinha, né? A revista Planeta, que era quadrada ainda, na época, não era um formato normal. Então, assim, eu me criei nesse campo, né? Bem E fértil, isso, né? Bem sim, rico, bem fértil. bem fértil. E isso me influenciou muito, graças a Deus, para que eu tivesse a mente bastante aberta para tudo, a ser assim aberto para tudo, para todos os tipos de conhecimento, né? E assim, o que aconteceu? Eu, durante algum tempo, eu frequentei centros espíritas, quando eu casei, fui morar em Teresina, fui evangelizadora de centro espírita há muito tempo, 10 anos, mas eu nunca consegui me encaixar 100% naquele padrão, né? Aquele padrão reto, aquela coisa quadradinha, né? Nunca pude. O único trabalho que eu conseguia fazer mesmo lá era o trabalho com as crianças, porque com criança é fantástico. Criança é uma coisa maravilhosa, né? Não tem Então, limite, né? não tem, criança é uma coisa aberta. Eu amava fazer esse trabalho, mas eu nunca consegui, sabe? Sempre tive alguns conflitos com a mediúnica, né? Apesar de eu fiz o ESD mais de 6 vezes. A primeira vez, nós eram no livro, as apostilas eram mimeografadas. O curso levava uns 6 anos, minha gente. Aff, Como eu me mudei muito, cada cidade que eu chegava de um centro espírita, eu tinha que fazer o ESD de novo, eu não aguentava mais o ED, o ESME, sabe? Para quem frequentava mesa mediúnica desde os 8 anos com a minha mãe, né? Que naquela época não era fechado para o público, então a minha mãe não tinha como levar, levava a gente tudinho. E a gente ia para o centro, sentava na mesa também. Então, fazer aquele ESD, repetir, aquilo não deu, sabe, para mim. E também a minha conexão com a espiritualidade, ela foi uma conexão diferente, nunca foi igual, né? Quando eu sentava numa mesa mediúnica, eu não senti nada. Mas quando eu comecei a meditar, as coisas aconteceram de forma diferente. Então, a nossa eu dizia sempre que eu não tinha mediunidade, né? Eu dizia, eu tinha uma certa. Mas eu tinha mediunidade, eu tinha outras coisas além da mediunidade, né? E que não se enquadrava na doutrina espírita. Eu jamais iria conseguir me enquadrar naquele perfil da doutrina espírita, né? Pelo menos nesse ponto. E quando eu vim para cá, para Manaus, né, eu comecei a trabalhar com a meditação. Eu fui para a meditação eu até coloquei, eu tenho um blog, depois tu pode até colocar o endereço do meu blog aí, né, onde eu narro o início de todo o que aconteceu, né. Então, é, eu fui para a meditação com o intuito de me autoconhecer, para lidar com a minha ansiedade. Eu não sou uma pessoa zen, eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, que tem seus conflitos, e eu fui por isso. Primeiro, eu me lembro que eu comuniquei na época, né, na presidente do centro, que era em Teresina, e eu disse, olha, eu estou querendo ir para yoga. Eu não conhecia nada, né, a minha cabeça veio a yoga. Aí ela disse, olha, começa assim as obsessões, os espíritos começam a tirar você do caminho desse jeito. A primeira vez que eu tive contato. Aí fui falar com meu pai, você tem que ir, se você tá, seu coração está pedindo, você tem que ir, vá atrás, vai em busca, vai aprender, né? E foi o que eu fiz, né? Fui para yoga, mas eu não queria yoga, eu fiz muitos anos, eu queria meditação, acho que o meu caminho era esse, né? Era sentar para meditar, e aí eu comecei a meditar, e um dia
eu tive um sonho não, eu tive uma projeção, depois eu aprendi sobre o que eu tinha, que naquela época eu não sabia, eu tive uma projeção, né, mental, e onde o espírito falou, o ser falava para mim que eu deveria ajudar, e ele nunca dizia, não me disse onde era o local, mas que eu deveria distribuir, contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência. E eu perguntava em quê, e ele não me dizia, ele dizia que eu ia descobrir eu mesmo. E eu perguntei aonde, ele disse onde você quiser. E aí eu boto isso tudo no meu blog, né? Que eu disse, como é que eu vou saber se eu estou falando com você ou com o meu eu superior, comigo mesma, né? Aí é aquela frase que eu nunca vou esquecer, que eu sempre falo para todo mundo. Ele falou que ele ia ficar sempre me acompanhando e que ele só iria intervir quando eu não conseguisse acessar a minha própria sabedoria, né? Então, anos depois eu entendi isso, né? Anos depois que eu entendi isso. E aí, lá no centro, aí eu escolhi um centro espírita aqui em Manaus, comecei, uma menina me convidou para dar aula de meditação, eu perguntei se que eu não tinha espaço, ela pediu o presidente para a gente começar numa sala, ele muito legal, né? Ele disse, pode escolher uma sala, e eu digo, não, é só um mês, é só para 4 pessoas. E a coisa cresceu muito, né? Muito desse trabalho. Em menos de 4 meses já tinha mais de 100 pessoas, vinham pessoas de outros centros, né? E desse trabalho eu comecei surgiu para mim fazer a pós-graduação, né? Eu fiz uma pós em São Paulo, né? Sobre meditação, nem existia, foi uma das primeiras turmas. Foi uma experiência boa, não que eu já meditava, mas me trouxe a parte científica, né? Dali surgiu o Reiki, né? E do Reiki eu passei para a acupuntura, tudo foi acontecendo. Da acupuntura eu conheci também a aromaterapia, os florais de Bach, depois eu fiz a cura prânica, a acupuntura eu fiz eu estudei muita coisa dentro da acupuntura, né, no Instituto Taknaga, aqui em Manaus, que era uma subsidiária, como é que a gente chama, da Ebramec, né, em São Paulo. E a gente ia até para a China, quando explodiu aí o Covid. Pois é, aí começou tudo aí, mas foi um trabalho, foi um processo assim até meio conflituoso comigo mesmo, porque eu não existe uma coisa dentro das terapias que as pessoas não param para pensar. As terapias têm um lado de terapia, né, de conhecimento, de ajuda, e tem um lado comercial. O meu problema todo era o lado comercial, porque você não, quando você termina um curso que você quer ser terapeuta, que você abre um espaço, só o seu conhecimento de terapia não resolve. Você tem que entender de comércio, você tem que entender de propaganda, de marketing e uma série de outras coisas. E eu era um zero nisso, nessa parte, né? Eu sempre fui funcionária pública e sou filha de funcionários públicos, né? E meus avós também, então a gente nunca teve jeito para comércio. E para mim foi um verdadeiro assim choque. Eu tinha conhecimento sobre as terapias, eu estava preparada, mas eu não sabia como fazer propaganda, como vender o meu produto. E a gente vai se decepcionando muito nesse campo, porque ele vai te tirando também do lado, de certa forma, do lado bacana, que é o lado do amor, da espiritualidade, tu vai ficando sem tempo para isso. Eu tinha que passar horas fazendo propaganda no YouTube, não sei aonde, no Instagram, e fazendo aquelas coisinhas, botar no Instagram, e tinha que me virar nos 30, quando eu fazia um curso de reiki, eu tinha que me virar, eu tinha que fazer a propaganda, eu tinha que captar pessoas, eu tinha que fazer a apostila, eu tinha que fazer o certificado, era tudo, sabe? E aquilo ali foi me desgastando muito, sabe? E aí ficava aquela dúvida, eu estava com o espaço que eu abri na minha própria casa, né? Eu vou registrar esse espaço, eu não registro esse espaço, se eu registrar, como é que. Ai, era uma loucura, gente, sabe? E aí o Taknaga, meu amigo, disse, não registre agora, deixa as coisas acontecerem, tá? Porque muitas pessoas se empolgam, alugam algum ponto de 2.000, 3.000, qualquer ponto é esse valor, né? E depois eles não conseguem gente suficiente e aí abandonam, deixam, ficam com prejuízo, né? E então assim, esse foi uma das coisas. Fiz cursos de marketing para aprender a vender meu produto, inclusive curso dentro da acupuntura tinha com professores online, fiz muitos cursos online, né, com grandes professores, né? E isso foi uma situação meio complicada, até que eu disse, não, vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, eu vou
Eu já sou aposentada do Tribunal de Justiça, eu não estou desesperada por dinheiro, meu marido também, então eu tenho uma vida financeira equilibrada, eu já estou perto dos 60 anos, né? Então eu vou dar um tempo, porque eu não vou entrar nessa loucura aí, nessa busca louca, desenfreada, sabe? Atrás de gente para trabalhar, porque esse assunto é um assunto que engloba muitas coisas, né? Sim, Quando, sim. quando o terapeuta se forma, eu digo isso porque eu conheci muitas pessoas que estavam passando por isso, né? Muitos que se terminavam o curso empolgado e precisavam do dinheiro, que não era meu caso, não tinha espaço para trabalhar, eles entravam numa verdadeira ciranda emocional depois, né? Porque isso impacta diretamente tua autoestima, as tuas interrogações. Eu sou competente? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Né? Mas, Cláudio, deixa eu interromper aí só um pouco. Porque a gente, apesar de ser de Parnaíba, a tua história eu conheço bem de perto, né? Uhum. Porque o centro espírita onde vocês começaram, seu pai e sua mãe, é o que eu estou hoje, né? Que é o Perseverança no Bem. Então, falando da sua mãe, que sua mãe era aquelas médium fantástica, que ela pegava um objeto e transmutava, né? Ela tinha uma mediunidade fantástica, que ainda hoje tem lá os relatos, as histórias dela. E seu pai também era outra capacidade mediúnica, um caráter incrível, né? Então você herdou tudo isso dele, tanto a parte material como espiritual. Essa parte que você fala das suas terapias, quem vê aí atrás de você, esse plano de fundo aí é fantástico, né? Essa É. Dallas, Dos artesanatos da arte, que eu nem falei, né? dos artesanatos, eu conheço o seu trabalho, das suas feirinhas que você vai, desde o crochê, gente, de mandala de crochê, do que você imaginar. Se eu for expor o teu currículo aqui, não vai dar tempo. Eu Porque sempre fiz muita coisa. você tem a parte de florais de bar, de cristais, de reiki, é mestre, doutor, é tudo em reiki que pensar, né? Então, Uhum. você domina muito bem yoga, você domina muito bem essas artes não, essas terapias que há muito tempo, que está fluindo mais forte agora, porque antigamente não se tinha tão Não. aberto assim como se tem hoje, né? Tanto é que o meu primeiro curso que eu fiz foi com você, quando você vinha passar férias aqui em Parnaíba e dava curso É. presencial. Mas um curso que hoje eu vejo alguns mestres falando, o seu curso não é aquele curso de 24 horas e PBB, papapá, não. O seu curso tem apostila, tem você presencialmente, os seus cursos, ele tem muita dedicação, muito trabalho seu, isso é dito por todas as pessoas que lhe conhecem que fazem, né? É isso, Cláudio, que eu sinto falta hoje em dia, sabe? É da responsabilidade com o espiritual. O espiritual que eu falo aqui não é religião, mas são essas terapias que elas nos ajudam e ajudam o Outras próximo, pessoas. né? Outras pessoas que geralmente essas pessoas que procuram essas terapias, elas estão com o quê? Com pânico, com depressão, com ansiedade. Então é coisa muito séria, né? E a gente vê nós mesmos assim juntas já, diz assim, Clau, tem uma pessoa ali que está fazendo um curso tal. Aí a gente se empolga, não conhece, vai e faz, né? Aí, de repente, a gente se decepciona, aí cancela. Mas já foi um investimento, né? É, E eu estou entendendo essa sua continuidade aí da sua fala, que eu estou interrompendo aqui, como é um bate-papo, é assim. Então, é isso que eu congratulo com você, é disso, é porque a gente não